Caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui mais um episódio do Roda e Avisa, mas na verdade quase que complementando o meu podcast diário, que é o Radinho de Pilha. Desculpem a acústica, talvez aqui, eu estou gravando em condições completamente improvisadas, caseiras, mas a questão é que hoje no Radinho de Pilha, o que eu faço no Radinho de Pilha todo dia? Eu vou acumulando, de um dia para o outro uma série de artigos, notícias, referências e eu comento. Mas como eu faço tudo de improviso, o que acaba acontecendo é que às vezes eu deixo de lado alguma notícia que era importante, que era interessante. E eu quero trazer isso agora para o Roda e Avisa aqui, porque eu acho que ele pode servir aqui de inspiração. Eu tenho falado bastante tempo já aqui sobre ética, sobre impacto, sobre escolhas, sobre cultura, sobre como a gente se comporta, como a gente se justifica. E eu vi ontem um artigo na BBC inglesa mesmo, não era nem um artigo em português, sobre um personagem português, um personagem da história que merece ser resgatado, que merece ser valorizado, sobretudo porque a história para ele não acabou bem, mas felizmente acabou bem para dezenas de milhares de pessoas graças a ele. O personagem se chama Aristides de Sousa Mendes. Eu vou dar o link aqui para a reportagem da BBC. Ele era um diplomata lusitano, português. Aliás, eu estou ouvindo devagarinho um aspirador chegar perto aqui, mas tudo bem, estamos em casa, vocês estão em casa também. O Aristides de Sousa Mendes era um diplomata com uma carreira bacana e ele estava em Bordeaux. Bordeaux é uma cidade na França, uma cidade portuária, certo? Certo. Quando isso? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, quando justamente os nazistas começam a fechar o cerco em torno dos judeus e os judeus começam a tentar se escapar daqui, escapar de lá, como é que faz, como é que não faz. E, aliás, isso lembra um pouco o filme Casablanca, me deu um momento aqui meio Humphrey Bogart, mas tudo bem. A questão é, as pessoas estão ali tentando fugir do nazismo e a questão é que, puxa, como é que eu faço para ter um visto? Como é que eu saio desse país? Porque a França tinha sido infelizmente conquistada. 14 de junho é uma data um pouco sinistra para a França. 14 de julho é gloriosa, mas 14 de junho é quando a França é dominada. E aí os judeus estavam naquela região ali, pelo amor de Deus, como é que a gente sai daqui? Bordeaux parecia uma saída natural, mas para você sair você precisa ter um visto. E esse diplomata português, o Aristides, recebeu ordens expressas de Portugal, que resolveu lavar as mãos. Somos neutros na Segunda Guerra Mundial, somos isentões, e você não vai dar visto para ninguém a não ser por ordem expressa aqui de Lisboa. E o que acontece? Ele vê aquela multidão de refugiados se acumular, gente desesperada, e acontece uma coisa interessantíssima do ponto de vista humano, uma crise moral. O cara espana, o cara surta, ele entra em depressão, ele se tranca por dias, porque ele se sente impotente, dividido entre o dever da obrigação profissional e o dever humano histórico. Ele se tranca, a hora que ele sai do quarto, cabelo branco, de uma hora para outra ele ficou de cabelo branco. Comigo foi um processo um pouco mais lento e menos dramático. Ele fala, para tudo, e aí eu vou dar visto para todo mundo. E ele saiu dando visto para Deus e o mundo, literalmente. Judeus, famílias inteiras fugindo da Bélgica, da França. Ele sai dando visto português. Salazar fica transtornado, possesso, ele começa a receber ordens para parar com isso. Ele não está nem aí, ele continua dando, ninguém sabe ao certo quantos vistos ele deu, alguma coisa de 10 mil, 20, ninguém sabe ao certo, a ordem de 10 mil, como se fosse a nossa lista de Schindler, por assim dizer, lusitana. Ele dá esses vistos todos, ele inclusive quando vê filas ali de refugiados, aquelas filas imensas, o que ele faz? Ele vai nas filas e vai assinando o visto na rua, desesperado para salvar vidas. Muitas dessas famílias vieram para o Brasil, eles até citam uma família judaica que está aqui no Brasil agora, só que esse herói, essa pessoa que consumida ali, diante de um dilema profundo, faz a escolha certa, ele cai em desgraça, ele absolutamente cai em desgraça. A vida dele, ele é obviamente castigado pelo governo português, a sua carreira acaba ali e ele morre na absoluta penúria, ele e a família dele.
temos aqui, né, não só com a questão da pandemia, a gente tinha várias outras questões gestando, né, a questão dos refugiados talvez de guerras no Oriente Médio, em breve refugiados do clima, refugiados de regimes ditatoriais como o da Venezuela. Em breve vamos ter aí outras catástrofes humanitárias por conta do clima, por causa da pandemia. E cada um de nós aqui provavelmente vai estar dividido em decisões, pode não ser nada tão dramático, pode ser uma decisão corporativa, né? Como uma decisão dentro da sua empresa, em que você percebe que se você obedecer às ordens de cima, você está provavelmente tendo um impacto nefasto, né, sobre a vida de muitas pessoas. É lógico que a gente pode sempre lavar as mãos, mas eu tenho certeza que sempre vai haver algum Aristides de Souza Mendes dentro de nós, que mesmo que com risco pessoal, né, resolve fazer aquilo que é a coisa certa. A gente está falando o tempo todo de futuro, de novo normal. Eu acho que vale a pena a gente resgatar, às vezes, pessoas que tomaram decisões que não necessariamente foram fáceis, que sim tinham riscos, que sim trouxeram consequências pessoais grandes, mas que realmente tiveram um impacto que a gente merece, que deve ser reconhecido. Foi isso, esqueci do episódio do Aristides de Souza Mendes, agora vocês não esquecerão, e convido vocês a acompanharem o Radinho de Pilha. Eu encerro esse episódio aqui do Roda e Avisa com um grande abraço e até a próxima.